para Um bom todos ano. e um bom Bom ano ano. também para todos, com saúde, sobretudo, e muitas felicidades para todos vós e respectivas famílias. Obrigada. Portanto, para constituir o Executivo, temos a substituir a vereadora Maria João, a vereadora Inês Caetano, que já sei que esteve também já na última reunião e que está hoje aqui também, dando por isso as boas-vindas a esta nova experiência. Muito obrigada. Muito obrigada e desejo antes de mais também um bom ano e tudo de bom também para as famílias. E é um prazer estar aqui convosco e assistir aqui à reunião de Câmara. Muito obrigada também, felicidades. Então, dando início à reunião, a Inês depois assinará a ata para o investimento das funções, quando vier assinar os documentos também, rubricar os documentos. Temos para, no período antes da ordem do dia, tenho a colocar 2 votos, um de reconhecimento e louvor e um de reconhecimento e pesar, que entretanto também pedi à Filomena e a Filomena enviará também para todos os vereadores para conhecimento do seu texto. O voto de reconhecimento e louvor é a Mário Jorge Henriques Silvestre, que é o ex-comandante operacional distrital de Santarém. Mário Jorge Henriques Silvestre, nascido a 18 de março de 1973, é natural da freguesia do Val de Santarém, tendo concluído os seus estudos secundários no Cartacho. Possui como formação académica a licenciatura em Gestão de Empresas, assim como várias pós-graduações, nomeadamente em Higiene e Segurança no Trabalho, Gestão de Emergência, Riscos de Proteção Civil. Possui o mestrado em Riscos e Proteção Civil pelo Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa, tendo ministrado formação superior em várias instituições superiores. Iniciou sua carreira como oficial do Exército Português, tendo obtido ao longo da carreira 3 louvores por serviços exemplares nas diversas funções desempenhadas, sendo de destacar de oficial do Exército, aspirante alferes no grupo de artilharia de guarnição número 2, regimento de guarnição número 2 em Ponta Delgada, Açores, de 93 a 95, oficial do Exército, alferes-tenente na Brigada Mecanizada Independente de 95 a 99, oficial do Exército, tenente no Presídio Militar de Santarém, de 99 a 2003. Foi ainda técnico superior adjunto do diretor do Estabelecimento Prisional de Santarém, entre os anos de 2003 a 2006, tendo também desempenhado o cargo de comandante dos Bombeiros Municipais do Cartacho, de 2006 a 2013, e de comandante operacional municipal do Cartacho, de 2007 a 2013. Entre os anos 2013 e 2020, desempenhou o cargo de comandante operacional distrital de Santarém, Autoridade Nacional de Proteção Civil. Trabalhou sempre em estreita colaboração com diversas entidades, entre as quais as câmaras municipais, os agentes da proteção civil, forças armadas, escolas, corporações de bombeiros, preparando e executando estratégias de prevenção e de atuação dos agentes e meios da proteção civil. A difícil tarefa de coordenação de homens e meios, muitas vezes sob intensa pressão, foi sempre desempenhada tendo como princípio o envolvimento e a participação de todos os parceiros, procurando a resposta mais adequada, mediante constantes avaliações, sendo-lhe reconhecida a nobreza de caráter, a competência, profissionalismo, capacidade de diálogo ao longo de todo o tempo em que comandou as Forças de Proteção Civil do Distrito de Santarém, procurando sempre a valorização de todos os agentes de proteção civil em geral e dos bombeiros em particular, não apenas no concelho de Alcanena, como nos restantes concelhos do Distrito de Santarém. O comandante Mário Jorge Henriques Silvestre foi promovido a adjunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tendo assumido as novas funções no dia 21 de dezembro de 2020. Na sequência do acima descrito, propõe-se à Câmara Municipal de Alcanena a aprovação de um voto de reconhecimento e louvor a Mário Jorge Henriques Silvestre, tendo ao relevante desempenho enquanto comandante operacional do Distrito de Santarém da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que seja dado conhecimento ao próprio e à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O voto seguinte é um voto de reconhecimento, mas infelizmente de pesar. Ao maestro José Carlos Santos Rosa. O maestro José Carlos Santos Rosa
Nasceu a 15 de setembro de 1931, em Pernes. Concluída a instrução primária, começou a trabalhar com seu pai, Joaquim Rosa, no ofício de montador de azenhas e moagens. A música entrou de imediato na sua vida, tendo aprendido com o maestro Sabino Flor, na Sociedade Musical União Pernense, na Música Nova, onde seu pai e tio eram músicos. José Carlos Santos Rosa saiu a tocar pela primeira vez com apenas 11 anos de idade, na tradicional arruada do 1º de dezembro de 1942, que a Banda da Música Nova tinha por tradição fazer pelas ruas da vila. Nos finais dos anos 40, vem tocar em Os Luzitos, de Alcanena, onde estabeleceu forte cadeia de amizades que o levaram até Minde, tornando-se amigo íntimo de Jaime Javinha e da banda da Sociedade Musical Mindense. Por influência do padre Adriano da Silva, também ele, um excelente melómano, com quem lidou enquanto adolescente, foi para Lisboa e ingressou na banda de caçadores, onde de imediato começou a compor, salientando-se pelo seu desempenho, tendo ingressado na banda da Guarda Nacional Republicana. Trabalhador incansável, autodidata em contínua aprendizagem e formação, com uma inspiração sem limites, vive para a música num perfeccionismo cada vez mais exigente. Trabalhou com todos os grandes nomes do panorama artístico nacional e com as orquestras mais importantes da emissora e da rádio e televisão portuguesa. Formou o seu próprio conjunto e fez uma digressão de vários meses pelos países do norte da Europa. Em 1960, com a composição O Meu Rio Douro, ganha o prémio do Festival Hispano-Português, realizado na cidade burgalesa de Aranda de Duero, êxito que muito popularizou. A intensidade de trabalho com músico proeminente no Teatro de Revista no Parque Mayer e em todos os casinos e casas de espetáculo de Lisboa e arredores levaram a que abandonasse a banda da GNR. A sua polca da risota correu mundo, executada por agrupamentos internacionais. Rapsódia ligeira, trombone de sonho, fé de quem tem fé, variações fadísticas. São peças que compõem com um caráter mais popular ou mais erudito e que fazem hoje parte dos arquivos musicais, como os da emissora nacional, dos dicionários da música portuguesa e dos repertórios de grande parte das bandas do país, nomeadamente a banda da GNR. No auge da sua carreira, de exímio e virtuoso executante e de inspirado e reconhecido compositor e maestro, abraçou o desafio da direção artística do Casino da Figueira da Foz, onde permaneceu cerca de 15 anos, onde foi muito acarinhado e distinguido e teve destacado papel ao criar a grande orquestra José Santos Rosa. No início dos anos 80, decide regressar à sua terra natal, Pernes, para fazer uma autêntica revolução artística e cultural. E assim cria a sua própria escola, o Centro de Iniciação Musical Pernense, onde a sua ação de mestre e pedagogo introduz novos métodos de aprendizagem musical, junto de crianças e jovens, através da flauta de bisel. Cria as orquestras infantil e juvenil, que se apresentaram de norte a sul do país, com aplaudido êxito, e, por fim, uma banda filarmónica, unindo músicos das antigas coletividades rivais. Compôs a opereta Saudades do Meu Rio, um hino ao Rio Alviela. A Câmara Municipal de Santarém decidiu atribuir ao maestro José Carlos Santos Rosa o título de Scalabitano Ilustre. Em 1987, cria o Centro de Iniciação Musical de Alcanena, com grande afluência de crianças e jovens, e faz nascer a Orquestra Infantil e Juvenil, que teve grande sucesso e, entre outros, atuou no Casino da Figueira da Foz e participou no Encontro Nacional de Escolas de Música em Vila do Conde, onde deu nas vistas. Em 1989, nas comemorações do 75º aniversário do Conselho, a Câmara Municipal de Alcanena decidiu atribuir ao maestro José Carlos Rosa a Medalha de Mérito Cultural. Em 1997, criou o grupo coral Terra Nostra, de Pernes, com grande parte do repertório de sua autoria, que durante uma década realizou concertos em toda a região. Tendo atuado... Peço desculpa que o telefone estava com som. Realizou concertos em toda a região, tendo atuado na Igreja de Santa Maria, em Alcanena.
ofereceu ao maestro José Carlos Roca Ameiro e aos Charal Choros de Minde algumas dessas peças originais, em especial Ave Maria, dedicada à Senhora sua mãe, e cuja estreia assistiu na abertura do ciclo Cultura, Arte e Património, uma iniciativa da Câmara Municipal de Alcanena, e que ocorreu na Igreja de Nossa Senhora da Graça de Bugalhos em março de 2015. Em 2013, a Junta e a Assembleia de Freguesia de Pernes atribuíram ao maestro José Carlos Santos Rosa a medalha de mérito da freguesia. O maestro José Carlos Santos Rosa faleceu no dia 31 de dezembro de 2020, aos 89 anos de idade. A Câmara Municipal de Alcanena, em homenagem a José Carlos Santos Rosa, pela sua dedicação e entrega à música e também pelo contributo ao nível musical e cultural que prestou, não só à sua terra, Pernes, e ao país, mas também ao Conselho de Alcanena, delibera a atribuição de um voto de reconhecimento pelo seu contributo à cultura portuguesa em geral e de pesar pelo seu falecimento. Coloco à votação este voto de reconhecimento e louvor. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Propondo de imediato e na sequência desta aprovação, 1 minuto de silêncio. Levantamos, também me levanto. 15, 18, 19. Corrido o minuto de silêncio e não tendo outros assuntos a colocar no período antes da ordem do dia, pergunto aos senhores vereadores se têm algum assunto a colocar. Muito boa tarde, Senhora Presidente e os restantes vereadores. Ingresso normalmente, portanto, a todos os desejos de um bom ano para todos e para as famílias e gostaríamos só de saber, portanto, embora venha aos boletins a avaliação da situação pandémica no Concelho, que de acordo com o boletim que a própria Câmara divulga, evoluiu, tem vindo a crescer, mas neste momento tem estabilizado, portanto, se nos poderia dar alguma informação. E também, embora não esteja dentro das competências da Câmara Municipal, também se haveria alguma informação sobre quando o começo da vacinação acerca da infecção provocada pelo SARS-CoV. Era só, obrigada. Sim, mais alguma questão de algum dos restantes vereadores presentes? A situação Covid-19 no Concelho realmente tem vindo a evoluir até à presente data de forma mais favorável, considerando que o Concelho já esteve em situação extremamente elevada, desceu para a situação de muito elevado e passou para a situação de elevado, que é aquela que correspondem às medidas que neste momento estamos a respeitar e a ter que respeitar. De acordo com a última avaliação da Direção-Geral de Saúde, que é uma avaliação apenas de evolução e que não se traduz na alteração formal da classificação do município, o município até estaria já numa situação de classificação de moderado. O que é certo é que este período de Natal e o período de Ano Novo
são períodos que, ao nível nacional e também ao nível do Conselho, poderão vir a provocar um número mais elevado de casos, sobretudo na comunidade. Como aliás já está a acontecer em alguns concelhos, e no concelho de Alcanena também têm vindo a acontecer algumas situações. E por isso temos que estar disponíveis e também atentos e preocupados com essa possibilidade. Tivemos, no entanto, no período de interrupção entre o Natal e o Ano Novo, e talvez a maior parte das pessoas possam, apesar de ter sido divulgado, mas possam não se ter apercebido disso, houve uma rápida diligência de atuação junto do Centro de Bem-Estar Social Alcanena e do Hospital de Alcanena, resultado de um caso positivo que aconteceu com uma técnica de saúde do Centro de Bem-Estar Social de Alcanena e que levou à testagem rápida e imediata de todos os utentes, todos os trabalhadores destas duas valências desta instituição, com resultados negativos de todos. Portanto, isso foi realmente uma notícia que pela positiva surpreendeu todos e por isso as maiores felicitações ao Centro de Bem-Estar Social de Alcanena pela implementação dos seus planos de contingência, pela adoção das medidas adequadas, considerando que em qualquer altura pode acontecer, os casos positivos podem acontecer em qualquer momento, com qualquer pessoa, em qualquer instituição, mas o respeito pelas medidas e pelo cumprimento das medidas de proteção, obviamente que são facilitadoras da maior segurança de todos. E esse foi o elemento que aconteceu relevante neste período. Por isso está a ser acompanhado com a Autoridade de Saúde e informação que posso dar é que vai haver um reforço, já está a haver um reforço, com uma nova médica de saúde pública que fica a trabalhar na nossa área e que iniciou hoje funções. E, portanto, este reforço da equipa de saúde pública da nossa região vem aqui também dar um bom contributo para o acompanhamento dos casos. Quer o acompanhamento dos casos positivos, quer o acompanhamento dos casos em isolamento, quer também, que importa também fazer esse acompanhamento dos casos recuperados, para haver uma atualização regular destas realidades. São realidades distintas. Quem está positivo, quem não está positivo mas está em isolamento e quem até já está recuperado. Há alguns casos efetivamente positivos, os últimos dias tiveram aqui até 0 registros, dia 2 e dia 3, em particular, que são os mais recentes, mas prevê-se que hoje haja novos registros, porque eu própria já tenho conhecimento de novos casos. E por isso, a partir do momento que ficarem registados, é que são publicados no registro diário. Estamos a acompanhar, por isso, esta realidade. Temos pelo menos 2 assistentes operacionais de escolas positivas, temos pelo menos 13 situações em isolamento, a aguardarem a realização de teste, e por isso há uma turma que ainda se mantém em confinamento, segundo a informação que tenho, com alguns alunos positivos. Um deles, aliás, leva à situação de isolamento da vereadora Maria João, e que por isso justifica esta sua ausência nas últimas reuniões, na última reunião e nesta.
Mas pronto, são situações que nos parecem, à presente data, controladas e controláveis. Há 2 bombeiros voluntários que trabalham, que prestam serviço como voluntários na Corporação de Bombeiros Municipais de Alcanena, que também testaram recentemente positivo, e a situação também está a ser acompanhada pela saúde pública. E pronto, temos realmente sabemos que este período de estado de emergência vai até dia 7 de janeiro, portanto acreditamos que durante esta semana, até final da semana, haverá a nova avaliação da classificação de risco dos vários concelhos do país e por isso também do concelho de Alcanena, e prevê-se que o estado de emergência seja renovado. Segundo até declarações hoje mesmo recentes, até do Sr. Presidente da República, possa haver uma renovação do estado de emergência por mais 8 dias, para ter a oportunidade de ouvir na próxima semana responsáveis da área da saúde, especialistas da área da saúde. Relativamente mas é como diz, portanto nós vamos elaborando registros diários, divulgando e portanto todas as situações são acompanhadas e divulgadas, quer no site da Câmara, através da publicação dos dados, quer através do registro e do briefing diário que é realizado. Relativamente à vacinação, que inicia já nos lares. A informação que tenho é que o critério que foi adotado é o critério da situação de maior risco, portanto, acima de 960 casos por 100 mil habitantes. Concelhos que se encontram à presente data numa situação de risco mais elevado. O concelho de Alcanena já estive, efetivamente, neste momento, por enquanto, não está. Portanto, aqui na nossa região está a começar por Mação e o próximo será Torres Novas. É a previsão que existe. E, portanto, com este plano de vacinação levará realmente nas próximas semanas, meses, este alargamento aos restantes concelhos. Não havendo mais nenhuma questão, damos então início ao ponto prévio. No ponto prévio tenho a registar, portanto, que temos em falta a ata do dia 7 de dezembro e a ata do dia 21 de dezembro, que conjuntamente com esta de hoje, do dia 4 de janeiro, virão à próxima reunião para aprovação. Portanto, o mês de dezembro não permitiu, por parte do nosso secretariado, a disponibilização das atas, que permitisse a sua verificação e envio atempado aos senhores vereadores. Portanto, virão as 3 à próxima reunião de Câmara. Não temos mais nenhum ponto neste ponto 1, ponto prévio. Passando ao ponto 2, da Divisão de Desenvolvimento Organizacional, Gestão Financeira e Patrimonial, temos para conhecimento o despacho de delegação de competências que foi efetuado no vereador Hugo Santarém, para permitir realmente o alargamento das competências na substituição da vice-presidente vereadora Maria João Martins Antunes Gomes, considerando a situação que se colocou de impossibilitar de estar presente. No ponto 2.1, temos para conhecimento a alteração 53 e 54 ao orçamento, e a 52 e 53 às grandes opções do plano. Ainda do ano 2020.
ainda do ano vêm para conhecimento, são alterações que ocorreram ainda no âmbito do orçamento e das grandes opções do plano do ano 2020. Vem também o resumo diário de tesouraria, correspondente ao dia 30 de dezembro, considerando que no dia 31 houve tolerância de ponto. Terminámos, por isso, no dia 30 de dezembro, com um total de disponibilidades de saldo 550.123,73 €, sendo 138.535,22 € de operações orçamentais e 411.588,55 € de operações não orçamentais. Houve, por isso, também a indicação aos serviços de se procurar pagar o máximo possível de todas as situações em dívida que reunissem condições para o seu pagamento. Ponto seguinte, Divisão de Desenvolvimento Humano e Social. Tivemos por parte do Milênio, do Banco Milênio BCP, uma nova proposta para haver um novo acordo, para mantermos ativo um novo acordo de cooperação entre o BCP, o Milênio BCP, e o município de Alcanena. Houve já um acordo que, entretanto, terminou, e esta proposta de cooperação é para precisamente a promoção do empreendedorismo, haver uma articulação para promover o empreendedorismo, para que o município de Alcanena seja também uma entidade facilitadora na divulgação das ofertas que o banco, esta entidade bancária, tem. E por isso também já tivemos um acordo muito idêntico e que, entretanto, terminou o seu prazo de vigência e que agora vem o banco propor novo acordo que nos parece bem e por isso propomos a sua aprovação para poder haver ações conjuntas de promoção e de sensibilização ao empreendedorismo. Não havendo dúvidas? Sr. Presidente, Sim. mais boa tarde para todos, um bom ano para todos e para as famílias, como já tinha dito anteriormente. Eu neste ponto eu gostaria de saber se era possível, uma vez que o primeiro acordo, salvo erro, vem de 2013, se era possível fazer um ponto de situação desse acordo, ou seja, de medidas implementadas, ou de propostas, ou de candidaturas, algo que nos pudesse também pôr ao corrente do que aconteceu desse acordo, para termos a noção da sua importância, da sua mais-valia, da sua menos-valia, para também estarmos um bocadinho mais conhecedores do anterior acordo, para conseguirmos também perceber o que é que vai acontecer neste novo acordo. Só. Sim, portanto, chegámos a ter com o anterior acordo a divulgação, colaborámos na divulgação, chegou a haver também e disponibilizarmos espaços para a formação e ações de sensibilização que o banco entenda promover. Portanto, este acordo prevê que o banco seja que o município seja um facilitador das ações que o banco pretende divulgar, das suas ofertas, quer utilizando os meios do município para a divulgação do que nos façam chegar, quer na versão em termos online nas nossas redes e que o fazemos sempre que o banco o faça chegar, quer até ao nível de desdobráveis, divulgação até ou na própria Câmara ou externamente.
A ação presencial, também a disponibilização dos espaços da Câmara, nomeadamente do nosso auditório, ou encaminhamento de quando há conhecimento de situações ao nível de que solicitem apoio de novos projetos, novas ações, também o encaminhamento, que também na altura houve, para o banco. Depois, no que respeita à apresentação das candidaturas no banco, à análise das candidaturas no banco, ou à aprovação das candidaturas do banco, isso depois já reveste realmente características de maior confidencialidade e é o banco que detém essa informação. De qualquer modo, podemos agora, com a assinatura do novo acordo, no momento da assinatura do novo acordo, é oportuno solicitarmos ao banco que possa haver precisamente esse balanço, esse ponto de situação com os dados que o banco objetivamente terá das candidaturas e até para percebermos a evolução que ao nível do empreendedorismo e do recurso ao financiamento bancário, e a candidaturas ao financiamento tenham sido apresentadas, que o banco possa também entender, poder divulgar, pelo menos enquanto número de candidaturas poderá efetivamente fazê-lo. Portanto, a disponibilidade do município é esta, é uma disponibilidade na divulgação, na disponibilização de espaços, no encaminhamento de situações, quando temos conhecimento delas, de se dirigirem aos nossos serviços e, como disse, é pertinente que possa haver realmente um balanço do primeiro acordo no momento da assinatura deste segundo acordo, solicitando isso mesmo à entidade bancária para o poder efetuar. Pronto, e os senhores vereadores também serão convidados para a assinatura do acordo, a assinatura formal do acordo, e enviamos também depois essa informação. Coloco então o acordo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. No ponto 4, Divisão de Desenvolvimento Sustentável e Urbanismo, não temos nenhum assunto para deliberar. No ponto 5, Divisão de Planeamento e Gestão de Obras Municipais, temos uma proposta da empresa Tuelta, que tem, portanto, que está a ser responsável pela empreitada da execução das redes de saneamento de águas residuais no Carvalheiro, e que solicita e propõe a substituição do subempreiteiro do contrato. Portanto, foi enviada uma informação em que os nossos serviços técnicos propõem que o dono da obra, neste caso Câmara Municipal de Alcanena, autorize a substituição do subempreiteiro que existia pela nova firma. Nada tendo a opor, coloco à votação. Posso, Senhora Presidente? Pronto, em relação a esta informação, para nós é um bocadinho confusa, não é? Porque no fundo não há aqui uma justificação da troca de empreiteiro, mas sim vem aqui uma informação em que realmente a Tuelta solicitou ao município de Alcanena, à Câmara Municipal de Alcanena, que fizesse o pagamento ao seu subempreiteiro, e que agora vai ser substituído por um novo, ou seja, nem sequer há grande justificação para esta, pelo menos técnica, que eu veja. Portanto é equiparável, ela tem as mesmas licenças e as mesmas capacitações que o anterior. Portanto, só se pudesse esclarecer realmente qual foi a razão de substituição de um empreiteiro de um pelo outro. E também qual a razão porque a Tuelta solicitou e foi indiferido pela Câmara o pagamento direto ao subempreiteiro. Obrigada.
A substituição, obviamente que a informação poderia ir mais além na justificação apresentada, que com certeza o empreiteiro solicitou. Portanto, a substituição a seleção, a escolha do empreiteiro, do subempreiteiro, de subempreiteiros, por parte do empreiteiro, é uma decisão do próprio empreiteiro. Pode levar, várias razões podem levar à escolha ou à substituição. E, portanto, estará na base desta substituição ou impossibilidade do subempreiteiro que existia continuar a executar o trabalho, ou uma opção por um novo subempreiteiro no âmbito da relação contratual que pode existir entre empreiteiro e subempreiteiro. Nós temos realmente um ofício da própria Tuelta, datado de 13 de novembro de 2020, a fazer esse pedido, que é um pedido que, portanto, está ao alcance e é possível e é legítimo que o empreiteiro o faça. E cabe à Câmara aceitar, desde que a nova proposta também assegure as condições e as exigências técnicas, nomeadamente em termos dos respectivos alvarás e das competências técnicas para o efeito. No que respeita ao pagamento, tem a prática da Câmara e realmente o contrato que existe e a relação contratual que existe é entre a Câmara e o empreiteiro e, portanto, é ao empreiteiro que cabe pagar, é ao empreiteiro que cabe executar o trabalho e à Câmara cabe pagar ao empreiteiro pela execução do seu trabalho. A relação contratual com subempreiteiros já é do foro da relação empreiteiro e subempreiteiro. Portanto, daí o princípio de que a Câmara não paga aos subempreiteiros. A Câmara paga ao empreiteiro e é o empreiteiro que, por sua vez, paga ao subempreiteiro que seleciona e que escolhe. Por isso, para nós, Câmara, o que importa é que haja subempreiteiros, ou o próprio empreiteiro ou subempreiteiros, em condições de realizar os trabalhos que são necessários no âmbito da empreitada, que está contratualizada. Agora, como diz, não está aqui especificado qual é a razão objetiva que levou a esta substituição. Também não está referenciado no ofício, é apenas solicitada essa substituição, que é legítimo poder acontecer e que está ao alcance da Câmara poder autorizar. Mas posso solicitar uma explicação mais objetiva para essa substituição, não obstante considerar que essa razão não é a razão em si que leva à substituição do empreiteiro por um subempreiteiro, que está não é a razão da alteração do subempreiteiro que tem que ser deliberada pela Câmara ou aprovada pela Câmara. Tem que ser aprovado pela Câmara o subempreiteiro ou substituição, desde que ele reúna as mesmas condições técnicas para executar os trabalhos. E essa é a informação objetiva que a Câmara tem que garantir, que haja realmente que a empreitada decorra e que decorra ou com o empreiteiro ou o subempreiteiro recorrendo a subempreiteiros, que assegurem essa boa execução. E esses comprovativos por parte do segundo empreiteiro estão garantidos
para lhe permitir executar as instalações que são mais de natureza técnica, mecânica, eletromecânica, são muito específicas, que têm que estar, obviamente, inerentes a uma empresa que saiba prestar esses serviços. Agora, a vida das empresas é muito dinâmica, portanto, ou por outros trabalhos e tem dificuldade de assegurar portanto, é uma possibilidade. Poderemos realmente solicitar à técnica que está responsável mais pelo acompanhamento desta obra, se tem conhecimento, se o empreiteiro transmitiu efetivamente as razões de ter optado por um outro subempreiteiro e enviamos para vosso conhecimento. Posso, Senhora Presidente? Sim. Pronto, é evidente que não está aqui em questão o direito, portanto, desde cumprimento das normas e tendo este subempreiteiro toda a capacitação de fazer o trabalho, isso não está em questão. E também não está em questão que o município não fizesse o pagamento ao subempreiteiro, porque a Câmara tem que pagar, realmente é quem ganhou o concurso, não era nada disso, era só para tentar perceber melhor essa questão, uma vez que havia que se levantou na informação que haveria algumas dificuldades, uma vez que o empreiteiro pediu à Câmara para fazer diretamente o pagamento ao subempreiteiro, portanto era só se haveria algum esclarecimento, mas não tendo também é que de facto, como diz, isto nada tem a ver com a substituição de um subempreiteiro pelo outro, portanto era só para saber se realmente teria alguma informação que nos pudesse esclarecer desta mudança, era só isso. Obrigada. Sim. Muito bem, então coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, são 2 abstenções e aprovado por maioria. Depois temos nos pontos seguintes, o 5.2, o 5.3 e o 5.4 são planos de sinalização com ocupação temporária da via pública na empreitada que está a ocorrer no Covão de Coelho e Val Alto, para conhecimento, de acordo com a informação que foi enviada. No ponto 5, no ponto 1, este ponto é retirado, virá à próxima reunião, porque carece aqui de uma análise, porque eu próprio... Peço desculpa, qual é o ponto? Peço desculpa, Sra. Presidente. O 5.5, revisão do tarifário de resíduos urbanos, vem à próxima reunião que eu própria solicitei a análise de outros cenários, para além dos 3 que foram apresentados. Na divisão de Cultura, Turismo e Valorização do Património não temos nenhum assunto agendado. No ponto 7, Serviço Municipal de Proteção Civil, vem para ratificação uma proposta de doação de equipamentos de proteção individual, IPSS, que foram visitadas no passado dia 18 de dezembro, na habitual visita para desejar os votos de boas festas e de um bom ano a todos, e que a Câmara faz todos os anos e que também, mais uma vez, fez oferta de mais equipamentos de proteção individual às IPSS e também aos bombeiros, à Associação dos Bombeiros Voluntários de Minde, conforme aqui está referenciado, num total de 7.250 equipamentos de proteção individual. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A nossa ordem de trabalhos chegou ao fim, com a aprovação desta proposta, e por isso peço à nossa secretária, a Filomena, que possa ler a minuta da ata para aprovarmos. Então, no período antes do... Um ano. Obrigada, igualmente. Inclusive também à Filomena, obviamente.
No período antes da ordem do dia foi aprovado por unanimidade um voto de reconhecimento e louvor a Mário Jorge Henriques Silvestre e aprovado um voto de pesar pelo falecimento do maestro José Carlos Santos Rosa. Na Divisão de Desenvolvimento Organizacional e Gestão Financeira e Patrimonial foi tomado conhecimento do despacho de delegação de competências no vereador o André Silva Santarém. Foi tomado conhecimento de todos os pontos constantes da subunidade de gestão financeira, patrimonial e controle orçamental. Foi aprovado por unanimidade a renovação do acordo de cooperação para o empreendedorismo entre o Milênio BCP e o município de Alcanena. Foi aprovado com 2 abstenções e 5 votos a favor o pedido de substituição do subempreiteiro relativamente à empreitada de rede de saneamento de águas residuais no Carvalheiro, tomado conhecimento dos planos de sinalização e ocupação temporária da via pública relativamente à empreitada de Covão de Coelho e Val Alto, os planos 64, 67 e 68. Foi retirado da ordem de trabalhos o ponto 5.5 da revisão do tarifário dos resíduos urbanos para o ano 2021. Foi ratificada por unanimidade a proposta de doação de equipamentos de proteção individual a instituições de solidariedade social e à Associação de Bombeiros Voluntários de Minde. Muito bem. Então, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade como esclarecimento, porque realmente fica o esclarecimento adicional até para ficar no ponto respectivo, o ponto 5.1, já agora, porque acabei de receber da engenheira Fátima essa confirmação, que a única situação e o único diferendo, se assim podemos considerar, que existiu entre a Tuelt e o subempreiteiro, é porque o subempreiteiro que existia exigia mesmo que, para realizar os trabalhos, que fosse a Câmara a pagar diretamente. Como de acordo com o parecer jurídico que obtivemos, isso não é efetivamente possível, então houve a necessidade o empreiteiro não quis realizar o trabalho se essa condição não fosse assegurada. O que é certo é que estava a colocar como exigência para a realização do trabalho uma condição que não era legal e não era possível ser concretizada, e daí a opção por um outro subempreiteiro. Por parte do empreiteiro, obviamente, mas pronto, é como nós dissemos, isso depende, está no foro das relações contratuais entre empresas. Fica este esclarecimento adicional que o obtive ainda antes do termo desta reunião. Mais alguma dúvida? Está aprovada a minuta da ata. Então, reforçando os votos de bom ano 2021, com muita saúde, sobretudo, que é o mais importante neste momento de pandemia que continuamos a enfrentar. Despeço-me, portanto, voltando a referir que os documentos ficam disponíveis no auditório, solicitando à nossa recepcionista, à nossa telefonista, esse acesso, e agradecia que pudessem passar na Câmara durante esta semana, se fosse possível ainda, para rubricarem os documentos que foram aprovados nesta reunião. Até à próxima reunião. Muito obrigada a todos pela presença. Muito obrigada e boa tarde a todos. Até à próxima. Obrigada. Boa tarde, boa. Fazendo os votos do ano também a todos. E a senhora Presidente. Obrigada.